Pessoal, vamos começar então a nossa última videoaula da nossa disciplina, essa última semana, em que a gente vai tratar, seguindo o mesmo modelo que a gente fez na semana passada, do PPA de um município, né? Porque como a gente viu o PPA da União e do Estado, eu fiz a mesma coisa em relação ao município. No caso, eu escolhi o município de Porto Alegre, que é a capital aqui do nosso estado, né? Então, para vocês terem uma ideia de como é que se apresenta o PPA. Vocês vão ver que município, ele vai ser bem diverso, né? Quem atua já em município sabe que tem várias formas de apresentação do PPA, porque como vocês sabem, como eu comentei para vocês, quando a lei de responsabilidade fiscal foi aprovada, ela não, os itens que tratavam do PPA, eles foram vetados. Então, a regulamentação do PPA, ela está muito centrada na Constituição Federal e nas leis orgânicas de cada município. Então, digamos assim, não tem um padrão coletivo muito igual, né? Tanto é que vocês viram na semana passada que na União e no Estado tem algumas diferenças, né? Se a gente olhar a LDO e a LOA, vocês vão ver que todas têm uma série de anexos que a gente conversou lá nas aulas anteriores, que são obrigatórios por causa da lei de responsabilidade fiscal. Agora, no PPA não existe esses documentos obrigatórios. Ele precisa ter um planejamento, ele precisa dizer o que, que ele quer para os próximos 4 anos. Então, vocês viram já que União e Estado não são exatamente iguais os formatos, né? Uns detalham mais, outros detalham outros tipos de informação. E nos municípios também acontece isso. Tem municípios que têm planejamentos plurianuais que são, digamos, mais genéricos, né? E outros que são outros municípios que fazem um planejamento mais detalhado, né? Mais cuidando cada um dos detalhes. Então, nós vamos fazer uma passagem rápida nessa aula final, é só para a gente concluir e trazer para vocês pelo menos a oportunidade de enxergar um pouquinho sobre planejamento estratégico, pensando no PPA, dos três níveis aí da União, do Estado e dos municípios. Então, a Porto Alegre também tem uma página, né, onde aparecem as informações do PPA. Então, eu deixei o link ali para vocês, da mesma forma que eu fiz lá na União e nos Estados, em que vocês podem acessar e ver um pouquinho aí, digamos assim, explorar um pouquinho mais as informações. Tem informações de orçamento também, de LDO, de LOA. Então, dá para fazer né, enxergar um pouquinho mais como é que funciona todo esse processo. É óbvio que eu estou trazendo, né, aquilo que é o resultado final daquilo que está publicado, mas é óbvio que as secretarias de Estado, de município, elas desenvolvem uma série de ações, até porque a própria legislação exige a realização de audiências públicas e cada modelo, né, de construção de PPA, como das leis orçamentárias, eles seguem o que as leis orgânicas ou as constituições estaduais estabelecem. Então, é só para vocês terem uma ideia de como é que é construído, né? Vejam ali que nessa página diz assim, ó, constitui marco legal do plano plurianual do município, o artigo 116 da lei orgânica do município. Então, a lei orgânica estabelece isso e o legislador e o executivo que estiver atuando, ele tem que estar atento a isso, porque a lei orgânica é que estabelece o que, que deve ser feito, né? A lei orgânica do município é a Constituição, né? É o equivalente à Constituição da União, é a lei orgânica. Então, ela é que define o que, que deve ser feito pelo município. O município de Porto Alegre, vocês vão ver que tem um link que estava na página anterior, em que a gente cai num relatório grande aqui, que é um texto onde aparece uma série de informações estratégicas do município, bem como a lei que aprovou também, porque no município também é aprovado na forma de lei plano plurianual, e essa lei, então, detalha os valores que serão utilizados durante esses 4 anos. Tá? No caso aqui, ó, 2022, 2025, porque a gestão dos municípios ela está terminando esse ano, né? Então, quer dizer, está iniciando a gestão nova, então o PPA está terminando, ou seja, nesse momento, se vocês olharem, todos os sites dos municípios têm já um projeto, uma proposta de PPA para eles
né, os próximos anos, 26, 27, 28, 29, né, que seria a nova lei orçamentária, a nova plano plurianual, que é construído sempre no primeiro ano, né? Então, o primeiro ano de gestão dos municípios ele está sendo utilizado o plano plurianual do gestor anterior. Claro, quando é reeleito ele usa, então ele segue utilizando, né, o mesmo plano. Tá? Então, esse aqui é o plano de 2022-25 de Porto Alegre, mas se vocês consultarem no site já tem alguma coisa sobre o próximo plano. E, e aqui nesse plano, então, são detalhadas todas as informações relacionadas às estratégias. Claro, não é igual aos da União de Estado, que tem alguns anexos, tal, é um documento maior, completo, com todas essas informações, mas isso não desmerece nada a qualidade das informações que são produzidas, né, nesses relatórios. Sempre com o link ali embaixo. No caso de Porto Alegre, ele estrutura o plano em cima desses eixos que estão aí estabelecidos. Tá? Então, o eixo de desenvolvimento econômico, o eixo de desenvolvimento social, o eixo de gestão e o eixo de serviços públicos. Né? Lembra que na União aparecem os programas, né? Então, cada ente vai estruturar de acordo com a sua preferência. No caso, esses são os eixos, né? Na União se define dimensões estratégicas e aqui são eixos, e dentro dos eixos, então, estão os programas que o ente definiu. Vejam que no município são menos quantidade de programas, tanto é que tem ali, ó, dá para evidenciar os programas, né? O programa Porto Alegre Segura, programa de componentes com as pessoas. Então, tem cada um tem um programa para também para estruturar as metas, os objetivos e os gastos que pretendem ser realizados nesse período. Eu coloquei aqui a planilha com alguns valores, só para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem que realmente é uma projeção feita, né, através desse plano, e isso vai limitar a utilização de recursos na LDO e na LOA. Isso acontece igual na União e no Estado, né? Eu não mostrei todos os valores, mas aqui eu aproveitei para trazer valores. Então vocês veem que para 2022, né, eu tinha uma previsão, aqui está em bilhões, né, 8 bilhões 555 milhões de receita a serem arrecadadas. E aí está lá, ó, identificação, receitas correntes, receitas de capital, da onde é que vem as receitas que vão ser utilizadas pelo município. E tem uma planilha de despesa, vejam que a despesa é organizada pelos eixos e programas. Então vejam aqueles que eu estava mostrando ali para vocês. Então, o eixo da gestão, o eixo do desenvolvimento econômico, o eixo do desenvolvimento social, o eixo do serviço público e além dos valores que são de reservas, né, e de poder legislativo, né, porque a União, o executivo, ele também tem que prever as despesas do legislativo, porque o legislativo faz parte, né, ele não tem arrecadação própria, então é o município que faz o pagamento dos gastos que ocorrerem. E ali tem os programas, né, eficiência da máquina pública, Porto Alegre tem solução, revitalização do centro histórico, compromisso com as pessoas, Porto Alegre Seguro, e aí vai. E aí os valores que fecham também nos mesmos 8 bilhões 555 milhões no 2022, 853 em 2023 e assim vai. É os valores que limitam a utilização de recursos para a LDO e para a LOA, né? Então, quando foi feita a LDO do município de Porto Alegre, 2022, a limitação orçamentária era esse 8 bilhões 555 mil. Então, foram definidas prioridades em cima disso que está planejado para poder, então, compor o orçamento final anual. Como eu falei, é na forma de uma lei, então nesse mesmo arquivo tem a lei, né, com todas essas informações e esse detalhamento de como é que foi a disposição do Plano Plurianual de Porto Alegre, elaborado lá em 2021 e com validade aí até o final do presente ano. Tá bem, pessoal, era isso. Eu disse que é um vídeo curto, que era só para trazer o mesmo tipo de informação que a gente já tinha visto da União e do Estado, para vocês verem que tem formas diferentes de serem apresentadas, né,
planos plurianual, eles aparecem de forma diferente de acordo com aquilo que está aprovado nas constituições ou na lei orgânica de cada um dos entes, de forma que represente um elemento fundamental para as etapas seguintes, né, que é justamente a LDO e a LOA, ou seja, como eu falei desde o início da disciplina, se o planejamento não estiver bem elaborado, isso vai acabar repercutindo tanto na elaboração da lei de diretrizes como na lei orçamentária, porque o PPA é um guia, é um planejamento que, mesmo que um ente público seja tratado como um instrumento legal, né, uma obrigação legal de ser feita, ele também é um instrumento de gestão, então ele também define os caminhos e os rumos. Por isso que a elaboração do PPA requer muita discussão, debate entre o legislativo e o executivo, para que se resulte naquilo que realmente viabilize o funcionamento do ente público. Tá bem, pessoal? É isso. Então, por aqui a gente encerra nossas videoaulas da nossa disciplina, para encerrar, né, o trabalho desenvolvido na nossa disciplina de planejamento estratégico governamental. Até mais, pessoal.